Pessoal, aqui é Miguel, eu sou estatístico, sou também cientista atuarial, tenho mestrado na USP em estatística, doutorado na USP em estatística. Fiz um papo bem interessante aqui com o André e com a Rebeca, então assistam aí o vídeo da Cat, que tá bem legal. Pessoal, estamos aqui em mais uma entrevista do nosso canal e hoje a gente está com o Miguel, que é mestre e doutor em estatística pelo IME, que há 21 anos no mercado, com uma experiência vasta e hoje em dia ele é executivo sênior de uma empresa de telecomunicações. Miguel, super obrigada pela sua participação hoje, é um prazer te ter aqui no nosso canal. Eu que agradeço aqui, viu, Rebeca? Valeu aí a oportunidade, estou à disposição aí, o que eu puder ajudar. Maravilha. Estamos aqui com o professor doutor André também, que vai participar da nossa entrevista. E a gente vai começar aqui com uma perguntinha básica para saber qual é a sua perspectiva da inteligência artificial no mercado. Então, você, Miguel, conta um pouquinho para a gente qual é o papel da inteligência artificial na análise do comportamento do cliente. Uhum. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é entender um pouco algumas diferenças que existem entre inteligência artificial e machine learning, né? Então, assim, se a gente for observar, a inteligência artificial é o produto final, é o que você está entregando como solução que imita ali um comportamento humano. Só que dentro disso você tem um cérebro artificial que está ali tomando decisão. E esse cérebro artificial é o machine learning. Então, são os algoritmos de machine learning que estão ali por trás. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ali movimentada pelo machine learning, ela tem um papel bem interessante nas empresas, que no fundo, é o papel de qualquer equipe de análise, né? Então, assim, toda equipe, quando uma empresa monta uma equipe de análise, ela monta com um objetivo que é o quê? Aumentar venda, aumentar a receita e, obviamente, também entregar uma experiência melhor para o cliente e ter ali um relacionamento mais interessante com o seu cliente. Então, assim, no fundo, é o que a inteligência artificial tem como objetivo de trazer quando uma empresa adota esse tipo de tecnologia para dentro dela. Mas assim, existem diversos desafios aí para que isso seja implementado. Hoje eu vejo assim dentro da empresa que antes até de você ter uma inteligência artificial rodando ali de maneira plena, você precisa ter ali profissionais que possam de alguma maneira entender os problemas de negócio e conseguir concatenar esses problemas com as soluções que a gente tem à mão, seja de machine learning ou seja de uma análise simples, soluções de análise que possam resolver aqueles problemas. Então, hoje a gente ainda está caminhando para isso, né? Assim, a gente não tem as empresas na sua totalidade com pessoas que entendam de dado e de soluções de dados de uma maneira plena, né? Mas eu vejo que o caminho tá indo por esse lado e a inteligência artificial certamente tende a ajudar bastante, mas com essas limitações aí ainda de conhecimento, né? A Rebeca fez uma pergunta importante e eu queria aprofundar um pouco mais, aproveitar um pouco mais essa pergunta da Rebeca. Eu já vivenciei um caso de uma empresa de telecomunicações, que não é por acaso na qual você está, né? Você, aliás, nunca esteve nessa empresa de telecomunicações, e eles fizeram um pedido, né? Eu estava numa empresa prestadora de serviço, e eles fizeram um pedido, eles me deram uma amostra de 15 dias de ligações, tá? E pediram para que eu criasse um modelo preditivo comportamental, ou seja, me dê a probabilidade, me calcule a probabilidade a partir desses 15 dias de ligações de um cliente cancelar. Eu quero que você crie um modelo preditivo com 15 dias de ligações. Aí eu falei para eles, olha, aqui nós temos 2 problemas com o que você falou, que você pediu, seu pedido, né. O primeiro problema é que 15 dias não é uma amostra significativa para você criar um modelo preditivo. E temos um segundo problema, até porque, dependendo do mês, né, existem comportamentos diferentes em matéria de churn, né, em matéria de pedidos de cancelamento. Ah, ah, mas temos ainda outro problema, que modelos preditivos, a partir do que a pessoa fala, é fraco, né. Você pode explicar por que que alguém cancela, por que alguém faz um pedido de cancelamento, né, mas criar um modelo preditivo: "Ó, eu quero cancelar", qual é a probabilidade dele realmente cancelar ou ele está apenas tentando criar uma negociação ali, por exemplo, né. Então, poxa, mas a pessoa dizer: "Eu quero cancelar", e você calcular a probabilidade dela realmente cancelar, é muito fraco, né. Tem toda uma jornada, né. Será que essa pessoa teve um atrito com você? Será que ela já está ligando pela enésima vez devido a um atrito, e aí ela está dizendo que quer cancelar porque tem um histórico? Então aquele "eu quero cancelar", essa frase, ela não é possível você criar um modelo preditivo a partir de uma frase assim, né. Então, e você? Eu sei que no seu doutorado você estudou bem isso, que é a amostragem. Eu estou dando apenas um exemplo, né, se você fizer uma seleção, uma amostra, que ela for, tiver problemas, o modelo vai ter problemas. E no seu dia a dia, pega o seu doutorado mais o dia a dia, como é que é essa dificuldade para você criar esses modelos? Então, isso aí que você falou, André, cara, é um problema realmente, assim, até porque quando você está, seja uma análise ou seja um modelo, se você está pegando dados que não são dados que representam de fato aquele seu problema, você vai analisar um negócio que no final você não vai conseguir endereçar uma solução que possa de fato tratar aquele problema.
Então, assim, até tem o pessoal fala, né, assim, se entra lixo, sai lixo, assim, não tem jeito. Em termos de dados, é isso que acontece. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, assim, sobretudo quando você está falando de modelos de aprendizagem de máquina. Então, você citou um exemplo do modelo de Churn. Bom, para você construir um modelo de churn, é muito mais do que só analisar ali uma base de pessoas reclamando ou pessoas pedindo para cancelar. Até porque uma pessoa pode pedir para cancelar não necessariamente porque ela quer de fato cancelar. Eventualmente ela está querendo um desconto, está querendo barganhar algum tipo de facilidade. Isso pode acontecer também. E, aliás, isso acontece com alguma frequência. Então, assim, o ideal é que você tenha uma base, uma amostra, que represente bem a sua população aonde aquele problema está inserido. Então, pô, se eu estou falando que o meu cancelamento está no total da minha base, né, em todos os meus clientes, que tem ali, por exemplo, alguma fatura paga mensalmente, eu quero saber qual é a probabilidade de ele cancelar no próximo mês ou nos próximos 3 meses, o que eu tenho que fazer é extrair uma amostra que represente isso. Por quê? Porque eu preciso entender um padrão, né? Então, assim, o modelo de machine learning, o que ele tem como finalidade, no final das contas, é entender qual que é o padrão que está estabelecido ali naqueles dados, e como esse padrão, e como ele pode, a partir desse padrão entendido, replicar isso no total. Mas se você está com uma parte que não representa o total, você não vai conseguir ter bons resultados na aplicação desse modelo de machine learning. E aí, se você criar uma inteligência artificial baseada nesse modelo, você vai ter um problema. Então, o primeiro passo é entender bem qual é a sua população de interesse. Então, assim, é o que eu falo para a turma que trabalha comigo, assim, muitas vezes, o problema não está no complexo, assim, você não está a resolução do seu problema não está em você usar um algoritmo ultra complexo para tratar aquilo. Muitas vezes está no básico, lá nas primeiras aulas de estatística, onde você aprende que, pô, se você quer representar uma população a partir de uma amostra, essa amostra, ela não pode ter nenhum viés de seleção, por exemplo, né? Então você precisa fazer uma seleção muito bem feita para que você consiga realmente representar essa população. E aí, depois disso, você pode escolher o seu algoritmo com tranquilidade. Hoje em dia tem um monte de ferramentas aí. Se você nem é uma pessoa que entende muito de algoritmos de machine learning, mas entende alguma coisa de Python, por exemplo, você tem o pacote PyCaret, por exemplo, que testa para você um monte de algoritmos ali e diz para você qual é o melhor, baseado em uma métrica ali de acurácia ou de AUC ou de KS, seja lá qual é a métrica que você defina, você consegue saber qual é o melhor algoritmo. Agora, toda essa preparação para você aplicar o algoritmo, isso muitas vezes não está em vídeos rápidos do YouTube ou eventualmente em cursos rápidos de data science. São coisas que eventualmente você vai aprender em cadeiras mais clássicas, mais básicas ali dos cursos formais, seja de estatística ou seja de ciência da computação, sistemas de informação, os cursos que lidam com dados, né? Então, eu vejo que isso é uma dificuldade. Já me deparei muitas vezes com análises onde a amostra que foi selecionada estava equivocada. E aí, imagina, a pessoa faz toda uma análise baseada numa amostra equivocada, aquilo ali vira, no final das contas, vira descartável, né? É aquilo, entrou algo errado, vai sair algo errado. Então, sim, é um desafio realmente. Existem muitas técnicas, né, que a gente usa para isso, assim. E o motivo pelo qual você deve usar a amostra, não é que você deve usar a amostra sempre. Eventualmente, você pode analisar um dado populacional. No exemplo que você deu sobre os 15 dias, qualquer recorte que você tem de uma série temporal é uma amostra daquela série completa. Mas, assim, a questão de se você usa ou não a amostra, muitas vezes está até na sua capacidade de processamento computacional. Então, muitas vezes, o custo computacional é tão alto de você processar um modelo numa população inteira que não faz o menor sentido em você fazer isso, né? E assim, o próprio procedimento de modelagem de machine learning já exige que você faça algumas amostras ali. Eu falo algumas porque você tem que ter a tua amostra de treino do modelo, a tua amostra de teste, a tua amostra de validação, eventualmente uma amostra de out of time, quando você está ali fazendo um modelo que tem o tempo também como uma variável importante. Então, é um problema. Eu sugiro que quem queira fazer a amostra tenha bastante cuidado com isso, né? Você sempre pode lançar a mão de uma amostra aleatória, simples, desde que você conheça toda a população de interesse. Existem outros métodos. Você citou o método que a gente usou lá na tese de doutorado, né? Assim, ele é até importante dar o crédito aqui, né? Assim, ele não foi um método criado por mim, eu apenas usei ele lá como ferramenta para analisar outras vertentes, né? Trabalhar um pouco com a inferência dentro dessa ferramenta. Mas ele foi um método criado pelo Júlio Stern e pelo Marcelo Laureto. Então, são duas pessoas, dois professores do Instituto, né, de Matemática da USP, e esse método, basicamente, ele tenta pegar os dados populacionais e achar uma amostra que
ela se aproxima muito desses dados populacionais por meio de otimização. Então, assim, os métodos são os mais diversos, né? Existem muitos métodos de amostragem, o importante é a pessoa saber que ela tem que tomar cuidado com isso, né, para poder realmente ter os seus modelos bem acurados e bem representativos aí dos dados populacionais. Pegando essa linha, eu queria abordar um pouco mais, né, e pegar uma perspectiva bem de negócio, né. Ok, veja, você como você domina, você fez uma explicação, bem didática, né, mesmo para alguém que não conheça muito, consegue ter uma ideia, bem razoável do que você falou. Hoje as empresas, vamos dizer assim, as grandes empresas estão querendo ou já estão sendo, né, o famoso data driven, ou seja, focadas em dados, né. Mas nem todas as pessoas são formadas na área de dados. Você tem pessoas que excelentes profissionais, mas que são, especialistas e não estão, tão familiarizados com dados. No seu dia a dia, como é que é esse processo? Você está notando que nos últimos anos, mesmo, os profissionais que não são da área de dados estão se familiarizando, estão ficando mais próximos, de dados? Porque hoje, por exemplo, até o RH, por exemplo, né, o RH tem o People Analytics, né, que é a área de dados aplicados ao RH. O marketing tem o MarTech, né, que é dados aplicados ao marketing. O finanças a fintech já está até no lugar comum, né, todo mundo já falou da empresa de finanças usando dados e tecnologia, né. E como é que é a sua experiência? Você vem observando esse dado realmente cada vez mais sendo uma variável, um conhecimento importante para todos os executivos e executivas dentro das empresas? Como é que tem sido isso Uhum. para você? Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu que sou da área de dados, eu entendo que tomar decisão baseada em dados é muito importante, né, assim. Então o movimento das empresas de se tornarem data driven é, para mim, muito interessante, até porque abre-se aí um mercado enorme, né, para profissionais de dados, a gente vê aí esse mercado superaquecido. Mas, assim, a gente sabe que uma empresa não é formada só por profissionais de dados, assim, muito pelo contrário, a grande maioria são profissionais de outras áreas, né, áreas do marketing, áreas da administração, enfim, então você tem várias outras áreas ali que agora tem um desafio de entender um pouco como tomar suas decisões baseadas nesses dados. Então eu acho que, sim, eu vejo isso aumentando sim, se eu for comparar aí com 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa vontade tão grande das áreas de conhecer um pouco mais da empresa baseada nos dados, né. Hoje, a gente vê que as decisões tomadas, elas sempre estão ali, em alguma medida, apoiadas em dados, seja num dashboard feito em Power BI ou até num modelo mais rebuscado, mas sempre tem ali alguma equipe que trabalhou o dado e está ajudando aquelas pessoas a tomarem decisão. Mas eu vejo ainda que a gente tem um caminho longo de fazer uma espécie de um letramento dessas pessoas em dados. É uma palavra meio da moda essa letramento, mas assim, a gente usa para várias outras coisas, né, vários outros temas, mas o tema de dados, como ele é super importante e a gente tem aí um monte de empresa querendo praticar as decisões baseadas em dados, é super importante que você tenha um apoio dessas empresas para as pessoas que não são dessa área. Então, e a gente que é da área de dados, assim, qual que é o nosso papel também? Já lá atrás esse papel era mais forte, hoje talvez um pouco menos, mas ele ainda continua. A gente precisa traduzir os nossos materiais em termos simples, em termos palatáveis ali, para que quem não é da área consiga entender facilmente e consiga realmente utilizar aquilo. Às vezes, assim, a gente tem, ainda mais quem é da academia, né, às vezes tem uma vontade de mostrar a técnica que foi utilizada, deixar exposto a fórmula que você está utilizando ali para poder gerar aquele modelo e tudo mais, a gente tem que pensar até que ponto isso aproxima as pessoas que não são da área de dados. Muitas vezes isso acaba afastando, né. Então, assim, modular o discurso, aí para quem é da área de dados, né, modular o discurso para que ele fique mais claro, para que as pessoas que não são da área de dados, mas que precisam daqueles dados para tomar decisão, consigam entender aquilo que você está querendo mostrar, isso é fundamental. Então, o profissional de dados, ele precisa modular o discurso dele cada vez mais, deixar ele bem simples para as pessoas entenderem, sem baratear demais o que foi feito, né, mas deixar ele simples. E as pessoas que não são da área de dados precisam também, em alguma medida, ganhar algum conhecimento daquele assunto para que elas possam aproveitar o melhor daqueles resultados que podem realmente contribuir grandemente aí com as decisões que vão ser tomadas, né. Então eu vejo muito por essa linha aí. Mas ainda é um desafio, muitas empresas querem ser data driven, nem todas elas são ainda, mas é um desafio grande e eu acho que o desafio está justamente nessa equalização de conhecimentos ali, né. Do profissional de dados talvez, baixar um pouco ali o nível com o qual ele mostra os materiais, né,
deixar aquilo um pouco mais fácil de entender, e o profissional que não é de dados abrir um pouco a mente para entender sobre aquele universo de dados e como tomar decisões baseadas naqueles números ali. Ô, Miguel, caminhando para o nosso final, mas eu não posso deixar de te perguntar, para você, como que a gente pode pensar o futuro da comunicação, da inteligência artificial na análise de clientes e afins? Então, como que você vê isso e quais os principais desafios que você acredita que a gente vai precisar lidar, as principais barreiras que a gente vai ter que passar para chegar nesse futuro do uso da inteligência artificial? Entendi. Então, Rebeca, hoje a gente já tem um monte de inteligência artificial aí disponível para qualquer pessoa que, mesmo sem conhecimento algum de IA, consegue utilizar, né? A gente tem o ChatGPT, tem algumas inteligências artificiais que geram imagem, geram desenho. Então, assim, hoje já está bastante avançado isso daí. O grande desafio que eu vejo, assim, e é o que eu vejo no futuro, as empresas tentando praticar isso, é como trazer essas inteligências generativas, como o ChatGPT, por exemplo, o GPT-4, que é o algoritmo que está lá dentro, ele gera texto. Mas ele gera texto baseado num conjunto de dados gigantesco que ele usou para treinar. E aí, a partir daquilo que ele treinou, e treinou por reforço, né? Tiveram pessoas ali dando reforço positivo ou negativo para aquilo que vinha aparecendo, você tem aquela solução ali que parece que tem uma pessoa conversando com você do outro lado. Hoje, a gente já tem as empresas usando chatbot. Mas nenhum chatbot, arrisco a dizer aqui, né, que dificilmente algum chatbot hoje, em prática, dentro das empresas que têm atendimento ao cliente, é tão bom quanto o que o ChatGPT tem entregue aí na solução da OpenAI. Só que assim, o problema é como utilizar isso dentro da empresa. Porque assim, você vai ter que ter um volume de dados muito grande para você poder submeter aquele algoritmo a esse treinamento, e aí você vai ter que ter o reforço positivo ou negativo, ou seja, vai ter que ter gente olhando ali se você tem respostas que estão fazendo sentido ou não, e essa ferramenta retreinando, para você conseguir entregar uma solução de inteligência artificial que seja tão boa quanto um atendente ali do outro lado. Então, hoje eu vejo, nas empresas de telecom, sobretudo, assim, o atendimento ao cliente talvez seja a principal área ali que vá ser utilizada como, não sei se como piloto, mas talvez uma das primeiras áreas que vão ali incorporar essa inteligência, muito provavelmente está dentro do atendimento ao cliente. Só que para isso você precisa ter esse volumão de dados aí de treinamento para que essas soluções possam de fato emitir algo que faça sentido para o cliente. Então, assim, eu vejo essa área como área-chave. Além disso, assim, você tem essas inteligências que geram imagem, elas podem ajudar as empresas também a gerar peças publicitárias. Então, assim, como é que hoje você aborda um determinado cliente? Muitas vezes essa abordagem ela está baseada na tua média que você tem ali de cliente, no cliente médio. Só que se você consegue clusterizar sua base em diversos arquétipos ali, cada um desses arquétipos tem ali suas preferências e tudo mais. Se você conseguir gerar peças publicitárias baseadas nas preferências das pessoas, você muda um pouco esse jogo. Porque você vai estar mostrando para as pessoas coisas muito parecidas com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas querem de fato. Então, a inteligência artificial, eu vejo ela sendo utilizada nisso também. Então, principalmente nessas duas áreas, tá? E os desafios, eu vejo que ele está muito no treinamento dos modelos de machine learning que estão por trás dessas inteligências. E não em aprimorar esses modelos exatamente, mas em conseguir organizar os dados de uma maneira que esses modelos possam, de fato, serem efetivos ali, na hora de dar boas respostas para essa inteligência artificial tomar decisões corretas, né? Por aí que eu vejo. Entendi. Maravilha. Miguel, esse é um mundo muito vasto, né? Principalmente essa parte de jornada do cliente, feedback do cliente. A gente realmente tem percebido o movimento do mercado de se inteirar e se adaptar a essa evolução e conhecer os seus clientes, de fato, para ter uma estratégia direcionada, né, para o seu público. Então, com certeza a gente tem aí, a gente sempre termina os vídeos com isso, né, professor? Falando que a gente ainda tem muito para conversar, porque é verdade, é uma área que ainda dá para ser muito explorada. Então, da minha parte, da parte aqui da Cat, eu te agradeço muito, Miguel, e queria finalizar dizendo que essa camiseta é maravilhosa, né? A gente não pode deixar de falar que nenhum convidado vem com uma camiseta assim que represente tanto no canal. Isso aí. Obrigado, Miguel. Foi muito legal ter você aqui conosco. Espero que você volte outras vezes. Ainda tem muita coisa para conversar ainda. Eu que agradeço, estou aqui à disposição sempre, viu? Obrigadão aí. Maravilha, obrigada. Valeu. Tchau.